Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, Lagoa da Confusão, graça e paz. Nesse dia de hoje, 8 de agosto de 2023, nessa terça-feira, dia de São Domingos, presbítero, fazemos memória dele. Aqui nos diz Domingos de Guzmán, com São Francisco de Assis, um dos patriarcas da santidade cristã, suscitados pelo Espírito em um tempo de grandes mudanças históricas. Com o surgimento da heresia albigense, dedicou-se com grande zelo à pregação do Evangelho e à defesa da fé no sul da França. Fundou em Tolosa, em 1215, a Ordem dos Frades Pregadores, os dominicanos, para continuar este serviço apostólico em toda a Igreja. Teve um conhecimento penetrante e sapiencial do mistério de Deus e promoveu, junto com o aprofundamento dos estudos teológicos, a oração popular do Rosário. Que São Domingos nos ensine a rezar, sempre pedindo a intercessão de Nossa Senhora. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto eles despediriam as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, depois da multiplicação dos pães, Jesus obriga os discípulos a entrar numa barca e seguir para outra margem. Num dos evangelhos, dizem que eles queriam que Jesus virasse rei. Jesus não aceita a proposta pelo fato de ensinar a partilhar o pão, não aceita a proposta de se tornar um rei, alguém que é o salvador da pátria, que vai resolvendo todos os problemas do mundo e vai se tornando também grandes ditadores. Em épocas de grandes crises, de grandes desafios, é sempre uma tentação o surgimento de tentadores, de grandes salvadores da pátria. Geralmente são tiranos que querem dizer como devemos viver a nossa própria vida e não nos ensina a partilhar, não nos ensina a fraternidade, a comunhão, nos ensina a viver sob ditaduras. Todos os grandes ditadores da história da humanidade se apresentaram como salvadores da pátria, como Messias ou como Deus, como solucionadores de problemas. Nós temos então agora esse Jesus que despacha os discípulos e ele despede a multidão. Ao despedir a multidão, é importante a gente lembrar: bom, eu já ensinei vocês como resolver o problema da fome, agora é com vocês. Partilhe o que vocês têm, abençoa, distribua e não deixe nada desperdiçado.
viu? E sejam livres para isso, pelo menos para comer, come sentado, porque é atitude de gente livre. Jesus se retira para rezar e passa longas horas rezando. Pelas 3 da manhã, e é bom lembrar que Jesus morre 3 da tarde, pelas 3 da madrugada, Jesus vai ao encontro deles. Eles estão sofrendo porque há ventos contrários. Ventos contrários significa tudo aquilo que é contra e nos dificulta realizar aquilo que Deus nos pede. Jesus nos pede para sair daquele contexto, para se livrar da tentação de querer ser rei, nos coloca num barco e pede, vai para alta margem. Mas há o vento contrário, que quer impedir que a gente faça isso. E diante desse contexto, Jesus vai ao encontro dele, caminhando sobre as águas. Caminhar sobre as águas, voltamos a dizer, igual transfiguração, é precedência divina, só Deus pode caminhar sobre as águas. O Espírito pairava sobre as águas, assim começa a narrativa da Sagrada Escritura em Gênesis 1. O Espírito pairava sobre as águas. No princípio, o Espírito pairava. Agora é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que caminha sobre as águas. Ao ver Jesus, a reação é de que estão vendo um fantasma, gritam de medo e Jesus tem que dizer, calma, não tenhais medo, sou eu. Coragem, não tenha medo, sou eu. Sou eu é o nome de Deus do Antigo Testamento. Caminhando sobre as águas em direção a vocês, sou eu, Deus. Eu que estou caminhando ao encontro de vocês nas águas, já que vocês estão com medo com os ventos contrários e toda essa dificuldade que vocês enfrentam. Então, nesse momento, Pedro é um homem em busca de uma identidade de fé. Pedro tem a tentação de pedir algo muito perigoso para Jesus. Posso participar da sua divindade? Se caminha sobre as águas, eu posso caminhar também? Pedro está pedindo para fazer parte do mundo de Jesus. Pedro está pedindo para fazer parte da divindade de Jesus, já que Deus que paira sobre as águas, que o Espírito que paira sobre as águas, a precedência divina. E Pedro é ousado. Ao olhar Jesus caminhando, quero caminhar também. Me permita ir ao seu encontro caminhando sobre as águas. Me permita participar da sua divindade. Me permita ter essa experiência. Pedro é um homem de coragem. Mas não, porque caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus exige coragem e fé profundamente em Jesus. E o que assusta Pedro? O vento. O vento assusta Pedro. O vento faz com que Pedro perca a fé em Jesus. Pedro pede algo a Jesus, Jesus permite, venha Pedro. Só que participar do mundo de Jesus exige fé e coragem. E Pedro se assusta com o vento e começa a afundar. E diante do momento em que Pedro está afundando, um pedido de socorro. Senhor, salve-me. Jesus o agarra, puxa. Homem de pouca fé, por que duvidastes? Você pediu para participar da minha realidade, da minha divindade, eu te permiti. Você não teve fé o suficiente em mim. Você não acreditou em mim. E um vento contrário te afundou. Um vento que você já está enfrentando dentro do barco te afundou. E ao subir no barco há uma calmaria. Quando Jesus está dentro do nosso barco, Jesus dorme em paz no outro relato. No outro relato, Jesus não se assusta com as tempestades da vida e dorme em paz. Nós que somos desesperados. Nesse caso agora, Jesus tudo acalma. E Jesus chega a outra margem. O que a gente vai aprendendo é esse processo da fé. É preciso ter muita coragem para pedir Jesus. Posso andar, ir ao seu encontro caminhando sobre as águas? Mas também é preciso ter coragem de não deixar que um simples vento nos tire essa experiência. Jesus continua chegando lá, uma multidão continua buscando Jesus e Jesus continua curando. Jesus continua devolvendo a saúde. E às vezes somos doentes por causa do medo e da falta de fé. O medo e a falta de fé nos tira a coragem de poder participar do mundo de Jesus.
Caminhar com Ele sobre as águas é um ato de coragem, é querer participar da divindade. A grande questão é, eu tenho fé o suficiente para fazer isso? E Deus abençoe a todos nós, um abraço, até mais.